Olá, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que o pessoal for ver. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na JC, aula 26, a aula com o tema Universalismo Crístico, Futuro das Religiões, né? E um tema que é um pouco diferente do que a gente estava falando nas últimas aulas, mas que tem tudo a ver. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma travada aqui, eu tomei um susto. E só que esse tema, ele tem tudo a ver com a consciência. E que consciência? A consciência da nova terra, a consciência crística, a consciência do ser humano. E a gente vai trazer aqui o tema O Futuro das Religiões para encaixar tudo aquilo que nós já absorvemos de conhecimento, que o planeta, a humanidade já absorveu de conhecimento, e o que, que nós devemos fazer com isso, para que essa nova terra surja, né, uma hora ou outra, para que a gente possa parir essa nova terra, né? Então a gente começa aqui dizendo, o universalismo crístico é a compreensão de que a consciência crística não pertence a uma religião, mas se manifesta em todas elas e além delas. Essa é a grande questão aqui. Porque o que acontece, né? A humanidade sempre buscou Deus, mas cada época criou sua própria forma de encontrá-lo. Religiões nasceram, cresceram, dividiram e agora começam a ser questionadas. Não porque Deus mudou, mas porque a consciência humana está mudando. O universalismo crístico não é uma nova religião, é um novo olhar. Um olhar onde a verdade não pertence a um sistema. O sagrado não tem fronteiras e o Cristo deixa de ser exclusivo para se tornar essência. Então, nesse primeiro slide, o resumo do que a gente trouxe aqui é o seguinte: a gente fez esse caminho todo falando sobre a consciência, certo? Então, quando a gente fala de expandir a consciência, de olhar a vida pelos olhos da consciência e não do ego, quando a gente fala de dar um próximo passo em relação à nossa expressão como ser humano através da consciência, basicamente a gente está se desconectando de todas as religiões. Porque é necessário, para que a gente dê o próximo passo, que a gente se liberte dos dogmas, das crenças, que foi necessária para que a gente tivesse esse aprendizado de não só, nós não estamos falando só dessa vida, mas de todo o caminho espiritual que nós tivemos na Terra, absorvendo de todas as religiões, filosofias, doutrinas, seitas, né? De tudo aquilo que foi colocado à disposição da humanidade, que nesse momento, cada ser humano deveria fazer o quê? A síntese de tudo isso e se expressar um patamar acima, a partir da consciência crística. E a gente vai falar sobre isso, né, durante a aula. Então, o que a gente for falar aqui tem a ver com a consciência. O que é a consciência? Consciência da nova terra. A consciência do novo ser humano, que tem que estar a partir daquilo que divide e com o olhar naquilo que une. Essa é a grande questão. E quando a gente fala de transição planetária, alguns vão falar muito sobre a questão do degredo, né, sobre a separação do joio e do trigo, cai nisso aqui. Quando nós falamos da separação do joio e do trigo, nós estamos falando dos seres humanos que estão, nesse momento, expressando essa consciência. Digamos, essa consciência crística que eu vou falar, que não tem a ver só com a religião ou com Jesus, né? O Cristo, a gente vai separar muito bem isso. Tem a ver com a expressão de quem nós somos. Então, em determinado momento, aqueles que não estiverem aptos a expressar essa consciência universalista, não terá mais condição de manifestar aqui a sua evolução. Por quê? Porque o planeta ele dá um próximo passo. A partir daí, quem, dentro dessa busca toda de reencarnações sucessivas, de experiências sucessivas, não conseguiu compreender ainda a lição, terá que continuar esse caminho num outro lugar. Entende? Então, nós não estamos falando de seres iluminados, mas aqueles apenas que entenderam, talvez, aquela questão de somos todos um. E para isso eu preciso sair da separatividade, eu preciso sair daquilo que vai romper um com o outro, separar a humanidade por
até por países, por dogmas, por crenças, por esquerda e direita, para entender que nós precisamos caminhar para o mesmo objetivo, que é uma humanidade, coisa que nós não somos ainda, né? Nós somos seres humanos, mas humanidade nós ainda não expressamos aqui nesse planeta, né? Então, seguindo aqui, a gente tem quando a forma limita o essencial, né? As religiões foram necessárias. Elas organizaram o caos espiritual da humanidade. Mas, com o tempo, o que era caminho virou estrutura. O que era experiência virou regra. O que era verdadeiro virou disputa. Hoje vemos religiões competindo entre si, verdades absolutas sendo defendidas e pessoas mais conectadas à doutrina do que à própria consciência. É aqui que está o negócio, né? Pessoas mais conectadas à doutrina do que à própria consciência. Então, quando um avatar encarna, então vamos falar de Jesus, de Buda, de Krishna, desses mais conhecidos, quando eles trazem, através dessa encarnação, a consciência crística para o planeta, ali está a essência do que deve ser feito. Aqueles que estão em volta vão experienciando tudo aquilo junto com aqueles seres ou aquele ser que naquele momento está encarnado, manifestando e ancorando aquela energia no planeta. A partir do momento que esse ser se retira, para que a humanidade possa continuar na caminhada dela, é normal que o ser humano, né, como homem, ele pegue aquilo e estruture numa forma para que ele possa dizer que aquele é o caminho, que aquela é a verdade, que só existe aquilo. Então, o que que ele faz? Ele segrega. Ele cria uma estrutura dentro daquele ensinamento que é crístico, que não cabe dentro de nenhuma estrutura. Porque ele não pode ser imposto, ele tem que ser sentido. E é aí onde muitos ensinamentos são deturpados. Só que as religiões são necessárias, foram necessárias. Só que a partir daí, aqueles que realmente entenderam por todo esse caminho que nós já falamos, que a questão não está no eu, mas está no todo, eles vão buscar direto na essência. Então eu posso, através da Bíblia, buscar a essência crística, não mais por um intermediário que vai dizer para mim que dentro daquela estrutura só que eu vou encontrar Jesus, por exemplo. Então, quem deu o próximo passo em relação à consciência consegue compreender esse fato. E aí o que que ele faz? Ele fura esse guarda-chuva que muitas estruturas religiosas criaram para que nós não possamos acessar o Criador, e sim a informação que nos foi colocada com um limite para que o controle fosse mantido aqui na Terra. Alguns poucos estão furando esse guarda-chuva ou rompendo essa barreira de frequência e acessando essa consciência crística, o todo, o criador, o que cada um pensa como certo. E a partir daí, a humanidade ela vai crescendo e evoluindo, até chegar num momento que vai existir realmente a separação entre aqueles que estão aptos a continuar aqui o caminho e aqueles que terão que continuar num outro momento. Então, a pergunta não é mais qual religião está certa, mas sim até que ponto ainda precisamos delas como intermediárias. A questão está muito aqui. Esse intermediário, geralmente, é um intermediário humano, né? O intermediário, que a gente fala das religiões, não é a religião que ela é a intermediária, mas aqueles que vão intermediar esse acesso a Jesus. Então, vai ter um ser humano com um cargo dizendo o que aqueles que estão abaixo devem fazer para acessar aquilo. Então, é óbvio que isso vai estar baseado numa visão de uma instituição, de um ser humano, e ela vai estar contaminada com tudo aquilo e aquele ego ainda vivencia. Então, nós tivemos já gurus, nós já passamos por vários momentos, nós já tivemos mestres, tanto espirituais quanto aqui encarnados. E em muitos momentos percebemos que precisávamos nos desconectar para dar o próximo passo. Então, nesse momento, o que nós precisamos? Tirar a consciência, nos desconectar de tudo aquilo que nos prende a uma personalidade humana, para buscar a essência que é crística, seja ela que religião for, tá? E aí, seguindo aqui, a verdade, ela não está presa, né? Nenhuma religião contém toda a verdade.
mas todas carregam fragmentos dela. Cada tradição revelou o sagrado de acordo com a capacidade de compreensão de sua época. Isso aqui eu acho uma questão. Vocês estão percebendo que os slides estão um pouco diferentes essa aula? Tá muito bonito, né, os slides. Depois eu vou voltar lá no primeiro para mostrar para vocês aquele. Eu vou voltar agora aqui, porque eu fiz uma besteira que eu queria falar disso e esqueci. Mas olha só que legal que ficou aqui, o hindu, o padre, a freira, o muçulmano, né? Olha que bacana que é o budista, o. Como é que chama esse aqui do chapeuzinho que eu esqueci? Ô, meu pai, falo tanto deles, estão falando tanto dele agora. Mas, olha, essa aqui também ficou muito bonita, essa imagem aqui. O judeu que eu esqueci. E aqui a gente tem, por exemplo, os pergaminhos, a Bíblia, a Torá, né? Então, eu fui, ao invés de eu falar sobre isso, eu esqueci, mas está muito bonito, né? Então, aqui, a verdade não está presa, a gente já começa a entrar num conceito que é muito trazido do universalismo. Esse universalismo crístico, ele foi muito ancorado aqui no planeta por alguns seres. Então, nós vamos pegar Ramatiz como um grande mestre nisso, por quê? Ele é um grande mestre do universalismo, onde ele traz o seguinte, a, a verdade, ela é como um espelho, né, onde Deus jogou sobre a terra, e esse espelho quebrou em vários pedaços. Então, cada religião é um pedaço desse espelho. Então, cada religião contém um pedaço dessa verdade. E para que a gente possa unir e ter uma visão mais completa, mais ampla e consciente do que é o todo dessa espiritualidade, desse universalismo crístico, eu preciso beber um pouco de cada fonte. E nós tivemos essa oportunidade durante as reencarnações sucessivas que nós tivemos aqui. Porque senão seria a gente pensar que a humanidade tem uma história espiritual tão longa, quando a gente vai falar da Lemúria, Atlântida, isso, né, em coisas que a gente conhece, o Egito, por exemplo, é, na Pérsia, em diversos tantos outros locais que têm uma espiritualidade tão pujante, para dizer assim, bom, a única verdade é a do catolicismo, ou a do islamismo, e as pessoas que vieram antes disso, né? É uma coisa que fica sem nexo. Então, se só por Jesus eu posso ser salvo, e o que aconteceu com os chineses que estavam antes disso? Com os hindus? Por que Deus colocou esse povo todo aqui para nada? Concorda? Não faz sentido. Isso, para mim, é uma das coisas que mais explicam ou trazem a razão para a encarnação, reencarnação. Então, nós passamos por diversos pedaços desse espelho ao longo da nossa história, e a partir daí, hoje, nós somos uma síntese de tudo isso. Então, muito do que as pessoas buscam como religiosidade ou espiritualidade diz muito sobre a consciência dela. Quando a gente fala de estar, uma consciência livre, uma consciência, né, não é presa a nada, não é aquela coisa né, de revoltado, mas é entender que a minha busca por evoluir não pode estar presa a um dogma que me prende, não faz sentido, né? Então, por isso, o erro não está nas religiões, aqui que é o negócio. Está na ideia de exclusividade. A verdade espiritual ela não é fixa. Ela se revela conforme a consciência se expande. E talvez o maior passo da evolução espiritual seja este: parar de defender verdades e começar a vivê-las. Essa é uma questão muito interessante que a gente já discutiu aqui numa aula uma vez, até antes de uma aula, falando que às vezes a pessoa ela está numa religião, né? E aí naquele momento ela conhece uma outra coisa ou ela fica chateada com aquela religião que ela estava por alguma questão com um dos líderes ou, né, que geralmente a pessoa fica chateada por uma questão humana e não espiritual em si. E aí a partir dali ela busca um outro caminho e muitas deixam isso para trás, até pela imposição daquela outra. Só que o caminho não é esse. A gente entende que está no caminho certo, ou dando passos na nossa evolução consciencial, quando a gente entende que aquela fé que eu professava, aquela religião que eu estava, aquela doutrina, ela me serviu até ali, mas quando eu abro a minha consciência e busco algo que naquele momento está me alimentando mais, eu não renego aquilo, eu absorvo aquilo para mim e passo a vivenciá-la no meu dia a dia. Porque senão
As pessoas só deixariam as coisas para trás, quando na verdade eu tenho que integrar tudo isso em mim. Então, tudo que eu já passei na minha vida deveria estar integrado aqui nesse momento. Então, para eu ter dado o próximo passo, eu já comentei aqui com vocês, eu precisei me desligar de muitas coisas para poder acessar algo que o meu ser estava pedindo. Para isso, a gente precisa fazer esse caminho individual, esse caminho interno, do que é necessário para mim no momento. O que me completa? É um caminho mais espiritual? É um caminho mais acadêmico? É um caminho onde eu preciso lidar com as emoções? É um caminho que eu preciso desenvolver minha mediunidade? Então, quando a gente está livre, nesse sentido, o nosso caminho se expande mais. E isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas que passam de forma consciente por esses processos tendem a ter uma vida mais equilibrada. Não é que elas não tenham desafios, não é que elas não passem pelos percalços da vida, pelas dificuldades. A questão é que quando você está mais consciente, você tem a tendência a soltar mais as coisas, a querer controlar menos. Então, se eu estou numa religião que me controla, automaticamente eu também vou querer controlar tudo à minha volta. Entende? Eu vou utilizar aquilo, de uma maneira que eu utilizo até uma escritura ou que eu ouvi de alguém que eu acredito muito, para controlar uma vida que eu não tenho controle nenhum. Por isso que as pessoas se frustram muito hoje em dia. Então, quando eu passo a agir de maneira mais livre, soltando aquilo que naquele momento não faz mais sentido para mim, eu consigo fazer isso melhor com os meus traumas, com as minhas crenças, com as coisas que eu preciso soltar e perdoar, entendeu? E aí, seguindo aqui, a gente chega numa parte muito importante da nossa aula, né? A diferença entre Jesus e o Cristo. A gente precisa entender isso de uma maneira bem consciente para entender o que é o universalismo crístico, para a gente não confundir nada com Jesus aqui no caso, né? E a gente vai dizer o porquê disso. E aqui do lado a gente tem a imagem clássica do Ramatiz, é uma imagem que quando a gente precisa de uma orientação, baseados aqui no nosso trabalho da IJC, vocês que acreditam, a gente meditar nessa imagem faz com que a gente se conecte à consciência de Ramatiz e às vezes pode surgir alguns impulsos para a nossa transformação ou algumas ideias, tá? Então aqui, a diferença entre Jesus e o Cristo. Jefferson, eu não estava te vendo aqui, seja bem-vindo, é que eu estava olhando para o celular e não via todo mundo. E aí, a gente traz aqui a questão. No livro O Sublime Peregrino, que é um dos melhores livros que eu já li esse livro 2 vezes e pesquisei várias vezes sobre ele. É um livro que deveria ser muito estudado. Ramatiz, ele traz o aprofundamento dessa consciência crística, fazendo a separação entre Jesus e o Cristo e explicando que ele não diminui Jesus fazendo isso, né? Então ele traz, no livro Sublime Peregrino, Ramatiz aprofunda a distinção entre Jesus e o Cristo, trazendo Jesus como uma manifestação humana dessa consciência maior. Por isso que, em vários momentos, Jesus se manifestava e dizia que era Deus, porque ele estava naquele momento sendo o intermediário, né, ou na nossa linguagem, o médium do Cristo. Então, para ele cumprir a tarefa dele e trazer essa nova consciência, esse novo paradigma para a Terra, ele se manifestava como Cristo. Mas a personalidade dele era a personalidade de Jesus, então ele era Jesus, o Cristo, aquele que era o intermediário, aquele que estava aqui com a missão de ancorar de vez a energia crística na Terra. Então, há mais de 2000 anos, Jesus já trouxe esse novo padrão de comportamento do ser humano, coisas que ainda grande parte das pessoas não conseguiram compreender e expressar no dia a dia, né? E já na obra Universalismo Crístico, que ela é psicografada pelo Norberto Peixoto, Norberto Peixoto, ele é um sacerdote de Umbanda. O Norberto Peixoto, ele foi iniciado pelo Roger Feraldi, né, que é é, dos baluartes aí da Umbanda esotérica, que explica a religião da Umbanda de uma maneira universalista e muito mais ampla, né? Então, o Norberto Peixoto é uma pessoa muito séria, muito estudiosa, e nesse livro Universalismo Crístico, essa visão se amplia ao apresentar o Cristo como uma consciência universal que não pertence a uma religião, mas se manifesta em todas,
A consciência universal, a consciência crística se manifesta em todas as religiões. Jesus é o mestre humano, o modelo de evolução e o canal, ou o médium perfeito. Por quê? Porque ele manifestou Cristo. Então, Jesus, como aquele mestre humano que caminhava junto aos apóstolos, aos discípulos, realizando toda a obra dele, o que ele fazia? Ali era o modelo do ser humano perfeito. Porque ele estava manifestando esse impulso crístico que era olhar todos como um, amar ao outro como a si mesmo, mas a si mesmo porque ele se amava, né? Então, Jesus, ele trazia esse conceito do homem perfeito, porque ele manifestava isso na sua vivência, não só nas palavras, não só em algum escrito, em alguma doutrina, mas através da vivência crística ele foi tocando o coração de todos e cada átomo do planeta, né? E o Cristo, quem é o Cristo, né? Uma consciência cósmica ou princípio solar. Não pertence a uma religião específica, mas é uma energia de amor universal que rege o planeta. Existe o Cristo planetário, um Cristo solar, um Cristo galáctico e por aí vai, Cristo universal. Então, quando a gente fala desse Cristo planetário, ele seria a consciência que abarca todo o nosso planeta. Então, para que isso fosse manifestado na Terra, que isso passa através de impulsos, por exemplo, do Sol, né, do nosso Cristo solar, que impulsiona a evolução do sistema solar e, consequentemente, da Terra, é necessário com que alguns seres humanos, alguns seres preparados, encarnem naquela humanidade para ser o ponto de ancoragem daquela nova energia crística. E Jesus foi isso. O que Jesus fez? Ele unificou todo o ensinamento que foi trazido antes dele e trouxe tudo isso de forma sintetizada para que o ser humano tivesse, a partir dali, um modelo perfeito a seguir de conduta. Então, o Evangelho, por exemplo, quando ele é lido dentro da sua essência, ele é um código de conduta moral que serve não só para a Terra, mas para qualquer planeta no nosso universo, porque ele fala da essência, do se manifestar como um Cristo, de como a gente se manifestasse como uma partícula do todo. Portanto, eu vou ter que sempre olhar para o outro assim como eu olho para mim, com amor, com compaixão, e não mais através só da humanidade, da personalidade. Então, todo mundo, né, a gente vê vários livros onde as pessoas eram tocadas e transformadas pelo olhar de Jesus, porque pelo olhar dele ali transbordava a energia do amor crístico, e muitos seres foram transformados apenas pela sua presença. Essa energia de Cristo, ela impregnava tudo em volta dele. A roupa dele, a ser tocada, as pessoas se curavam. O olhar dele, o magnetismo dele, os locais que as pessoas entravam, porque ele impregnava tudo com esse amor crístico. Que era o quê? Esse impulso que o planeta precisava receber naquele momento para que a humanidade desse um próximo passo. E Jesus foi o grande sintetizador de todos aqueles que vieram antes dele. E aí o conceito-chave, o universalismo crístico busca a luz do Cristo em todas as crenças. O universalismo crístico busca a luz de Cristo em todas as crenças. Então, em todas as religiões, você pode ter pessoas que dão esse próximo passo em relação à consciência, porque todas elas, na essência, ela busca a transformação do ser, a expansão da sua consciência, a olhar o outro com amor, a entender que esse planeta ele só funciona através da fraternidade, da união, do respeito, porque o outro também sou eu. Esse é o grande ensinamento. É assim que a humanidade deve se comportar a partir dessa transição planetária que está acontecendo, através da transição individual. Então, Ramatiz, ele sempre teve encarnado muito próximo a Jesus. Eu brinco que Ramatiz é o faz tudo de Jesus. E ele traz na obra dele uma síntese muito grande desses ensinamentos de Jesus, principalmente nessa obra O Sublime Peregrino, quando ele separa Jesus e o Cristo, muitas vezes trazendo a personalidade de Jesus muito humana, que algumas pessoas rechaçam aquilo. Mas para mim, quando eu li aquela obra, na verdade ele amplia ainda mais quem é Jesus. Porque como um homem normal,
entre aspas, normal, conseguiu fazer o que ele fez. Então aquele ser era um ser muito especial. Então ele não diminui Jesus, pelo contrário, quando ele fala que Jesus, o Cristo, ele fala que aquela consciência humana conseguiu de alguma forma manifestar a consciência crística aqui na Terra. E ele dizia que todos tinham a possibilidade de fazer o mesmo, porque nós temos. Basta que a gente siga esse modelo de quem já esteve aqui e fez o papel, né? Então, seguindo, a gente traz o Cristo como consciência. Ele sentado no burrinho, né? Muito bonitinha essa imagem. Cristo não é propriedade de uma religião. Ele não pertence a uma igreja, a um livro ou uma doutrina específica. O Cristo é consciência. O Cristo é consciência de amor, presença de unidade, o estado de ser. O estado de ser Jesus não veio para criar uma religião, veio revelar um caminho interno. Aqui é, né? O Cristo é consciência de amor, presença de unidade, o estado de ser. Jesus não veio criar uma religião, veio revelar um caminho interno. Mas ao longo do tempo, o ensinamento virou instituição e a experiência virou crença. Então, o caminho de Jesus era o caminho interno. Quando ele traz o ensinamento dele, quando você olha o evangelho de uma maneira mais profunda, lendo nas entrelinhas, olhando com um olhar mais amplo, você percebe que ele orienta o caminho interno do ser humano, da busca pela transformação, do olhar através do olhar de Cristo. É essa a grande questão. Se eu leio o evangelho com o olhar do ser humano, eu não vou conseguir alcançar o que ali está escrito. Mas se eu olho através da consciência, eu vou estar olhando aquilo através dos olhos de Deus ou da consciência. E eu vou conseguir compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Por isso que muitas pessoas hoje estão entendendo melhor o evangelho do que antes, porque era necessário passar por um caminho de amadurecimento espiritual para que a gente entendesse a obra. E geralmente essas pessoas conseguem chegar nesse entendimento teoricamente sozinhas, através do caminho interno e não através de um intermediário de uma religião que está dizendo o que é certo, o que é errado e limitando Jesus, entende? Então, quando as pessoas rompem com as instituições, geralmente elas encontram um caminho. O universalismo crístico resgata isso. Não seguir o Cristo, mas tornar-se consciente como ele. A gente precisa se desidentificar de qualquer personalidade, de qualquer mestre, de qualquer guru, de qualquer pessoa que se coloque na posição daquele que é a essência. Quando, na verdade, a própria vivência daquele ser muitas vezes mostra que ele não tem nada de Cristo, mas é um ser humano que erra tanto quanto nós. Então, é a questão do que Jesus traz, né? Cegos conduzindo cegos. Essa é a grande questão. A gente precisa, muitas vezes, olhar se nós não estamos sendo conduzidos por cegos. Então, isso, no momento, é muito importante. Por quê? Quando, né, o universalismo crítico ele resgata isso, que a gente precisa até se desidentificar muitas vezes de uma imagem que foi personificada de Jesus, para poder vivenciar o Cristo, que é a mensagem dele, a essência do que ele fez, é quando a gente se liberta. Porque senão a gente vai ficar no Jesus que foi criado pela religião, pelo homem, pelo dogma. Aí que está o pulo do gato. Então, às vezes eu estou lá adorando a Jesus do jeito que me ensinaram, estou ali ajoelhando tal, mas extremamente submisso a algo que eu nem sei o que é. Então, eu estou colocando a minha salvação na mão de alguém, quando na verdade a salvação ela é interna, ela é interior. Salvar a alma através do quê? Da expansão do amor, de ser melhor, de manifestar o amor pelo outro, seja lá qual for. Como alguém pode dizer que encontrou a verdade, afastando do seu convívio alguém que pensa diferente? Não faz o mínimo sentido. Quando eu digo que o outro é errado, que a religião do outro faz mal simplesmente porque ele acende uma vela e eu não acendo, é óbvio que ali não tem Jesus. Ali tem um conceito humano.
porque a gente precisa olhar o que está atrás, na essência, na obra. Nós precisamos olhar para a obra, para o que sai dali. Então, quando a gente fala de amor, de caridade, de transformação, isso pode estar em todas as religiões, mas geralmente essas religiões não se conversam, é muito difícil. Eu já participei de fóruns interreligiosos, e é a coisa mais hipócrita que existe. As pessoas, elas até se reúnem dentro de um templo, depois dentro do outro, depois dentro do outro, mas elas continuam falando mal uma da outra, é só para tirar foto e postar no jornal, né? Porque, na verdade, é a vivência daquilo, eu não rechaço o outro, né? Até numa própria debate, no debate eu não tenho que convencer o outro da minha verdade. Eu tenho que estar aberto para ouvir a verdade do outro, entender a essência e ver aonde aquilo pode contribuir no meu caminho para a verdade. Isso que deveria acontecer até na política. Por isso que a política ou os governantes do planeta, mais para frente, eles terão que mudar totalmente o seu conceito. Porque não é que todo mundo precisa ser igual, mas é que essas diferenças se completem para que apareça algo ainda melhor. A ideia de um complementa a ideia do outro, que vai fazer bem ao todo. Essa é a verdadeira política. Não é eu querer botar um muro no meio do país, matar metade, porque a minha metade é melhor. E isso a gente vai indo no mundo inteiro acontecendo. Então a gente está muito longe de vivenciar uma humanidade real. E é óbvio que precisa ter essa separação do joio e do trigo, para que aqueles que estão dispostos a ver o outro como um irmão seu ou uma parte sua possam seguir o caminho de evolução. Isso é da razão. Não tem como você negar um negócio desse. Não tem como a gente achar que o outro ele não merece o amor de Deus porque ele professa de uma forma diferente. Chega a ser piegas, é infantil pensar assim. É imaturidade espiritual pensar assim. Mas muitas vezes essas pessoas gritam, professam, levantam bandeira porque estão sendo conduzidas por cegos também. E aí a gente traz a transição, não a destruição, né? O futuro não é o fim das religiões, mas a transformação do papel delas. A tendência é clara: menos dogma, mais experiência, menos separação, mais unidade. Menos dogma, mais experiência, menos separação, mais unidade. As religiões que permanecerem serão aquelas que aceitarem evoluir, e as pessoas não buscarão mais pertencer a um sistema, mas sim aliar-se à própria consciência. As religiões, elas não vão deixar de existir do dia para a noite. Por quê? Algumas pessoas se sentem melhor dentro de uma igreja católica, outras dentro de uma igreja evangélica, outros dentro de um terreiro de umbanda, de candomblé ou de uma sinagoga. Mas a grande questão aí está que as pessoas, elas em algum momento vão sentir que não estão caminhando. Por quê? Essa tão professada volta do Cristo por muitas religiões, nenhuma pessoa que acreditava viu até hoje. Concorda comigo? Morreu todo mundo sem ver a segunda volta de Cristo. E aí, quando volta? De que jeito volta? Ou quando vai vir um resgate, né? Operação Resgate dos espiritualistas, que vai descer uma nave, vai resgatar os eleitos. Grande parte de que falar disso já morreu. Você entende? Não faz sentido. Porque essa salvação ela é interior. A segunda volta do Cristo é através de cada um de nós professando o Cristo interno. Não é óbvio? Quantos milênios mais, quantos dias, quantos séculos ou milênios a humanidade ficará esperando pela volta de alguém para essa humanidade se explodir sozinha? Não faz sentido. Essa segunda volta do Cristo, ela é através da gente alinhar com a própria consciência a expressão do Cristo em mim. É isso. É isso que salva. É isso que liberta uma alma. É isso que leva ela para um paraíso. Não a espera de algo que vai me salvar. E a gente pode falar de religiões mais dogmáticas e fechadas, como, né, o catolicismo, às vezes o
católico, evangélico, mas o espiritualista faz a mesma coisa quando ele acha que vai vir alguém salvar ele, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E aí, seguindo aqui, a pergunta não é externa, né? O universalismo crístico não pede que você abandone sua religião. Ele convida você a ir além dela, porque no fim não importa onde você ora, mas de onde você ora. Não importa o nome que você dá ao sagrado, mas o quanto você vive isso. Talvez o futuro das religiões não esteja nas instituições, mas na coragem de cada indivíduo de acessar o divino sem intermediários. E aqui nós tivemos prova disso em várias religiões. No próprio catolicismo, você tem seres que fizeram um trabalho que ia além daqueles dogmas, que faziam coisas além do que aquela doutrina dizia, mas que por expressar a essência do ensinamento, aquela instituição não tinha como bloqueá-lo. O catolicismo você tem Padre Pio, você tem a irmã Teresa d'Ávila, você tem Madre Teresa de Calcutá, e não se encaixavam perfeitamente dentro daquele dogma, daquela doutrina católica, porque expressavam de uma outra maneira, mas simplesmente tiveram que ser engolidos goela abaixo, porque eles simplesmente manifestavam o Cristo. Então, esse é um exemplo muito real e vivo dentro da própria Igreja Católica. Então, a pergunta final não é qual é o caminho certo, mas sim você está disposto a viver a verdade ou apenas continuar acreditando nela? A grande questão é aí. Se eu vivenciar no dia a dia, na realidade do meu lar, do meu trabalho, da minha cidade, aquilo que eu busquei, a essência daquilo que eu me sinto bem, seja que religião for, eu já farei o meu trabalho, eu já estarei salvo. Agora, apenas acreditar vai fazer com que eu me mantenha sempre no mesmo lugar, de que algo fará por mim, de que algo irá intervir na minha vida. E isso é o que faz com que as pessoas passem uma vida toda acorrentadas a algo que faz com que ela fique simplesmente naquele círculo de segurança, recebendo um pouquinho de ração e vivendo uma vida presa, frustrada, para no final das contas não ver a volta do Cristo, a salvação, e acreditar que terá que dormir até que ele venha. E eu falo isso de uma maneira muito aberta, sem a crítica em si, mas trazendo a reflexão sobre se isso faz sentido ou não. Ou nós precisamos ter uma vivência plena na matéria, sentir na carne a vivência toda. Seja o prazer da carne também, porque como dizia Osho, como um mestre espiritual diz que é um mestre espiritual, se renega os prazeres da carne. Se eu estou encarnado, eu preciso ter toda a vivência espiritual. Se eu renego totalmente a matéria, muitas vezes ali esconde uma frustração de eu não saber lidar com a matéria. Eu preciso vivenciar o espírito também. Eu preciso me alimentar, preciso alimentar a minha alma. É só nessa vivência plena, né, na síntese do que é o ser humano, corpo, mente, espírito, que ele vai fazer o papel dele aqui. É expandir a consciência, é vivenciar tudo de uma maneira livre, leve e profunda, real, visceral, e não só acreditando ou professando isso uma vez por semana dentro de um templo. E aí, a gente seguindo, obrigado a todos. Foi uma aula sucinta, mas que espero que tenha trazido várias reflexões para vocês, porque quando a gente começa a falar demais, a gente enche linguiça, e isso faz com que a gente fique preso só na informação. Mas eu acho que eu consegui passar aqui, pessoal, a essência do que é o universalismo crístico, na expressão do que é o Cristo em mim, o Cristo em nós, né? Esse Cristo planetário, que ele envolve cada átomo do planeta. Então, tudo o que é feito aqui está recebendo esse impulso crístico de transformação, para que a gente possa expressar um universalismo real, e esse universalismo crístico é o que traria a cura para o nosso planeta. Então, para mim é óbvio que existe um controle para que a humanidade continue onde está.
E é uma decisão de cada um de nós, independente de onde esteja, independente da condição de saúde, financeira, seja lá que condição for, romper consciencialmente com aquilo que o mantém preso a algo que lhe torna dependente de alguém dizer o que é certo, o que é errado, e não pela sua consciência e pela sua vivência, encontrar a cada passo um caminho, um ensinamento novo, que vai fazendo com que eu ganhe aquela musculatura emocional, espiritual, energética, para que eu me torne um ser livre, independente, né? Ou como Ramatiz traz no nome, um sublime peregrino, né? Jesus é um peregrino universal das nossas galáxias, dos sistemas solares, através da liberdade consciencial que ele conseguiu através das vivências. Então, que a gente possa ser um sublime peregrino aqui na nossa vida diária, seguindo os passos de Jesus, buscando a orientação que liberta e não que aprisiona, e eu acho que a humanidade chegaria em um caminho muito melhor do que nós estamos vivenciando hoje. E eu acredito que se nós estivermos nesse caminho de busca, de transformação diária, o nosso trabalho já está feito. Porque não adianta nada eu libertar o corpo e manter a minha alma presa. Não adianta eu ganhar o mundo e perder o meu espírito. Então, se eu alimento meu espírito, eu alimento a minha alma, é onde eu vou ter literalmente a minha libertação, né? Corpo, alma e espírito. Nesse momento, a gente está fazendo essa vivência integral. O corpo, ele é necessário para que a gente possa ter a experiência. O corpo, ele adoece e ele morre. O corpo transforma e morre. A alma, ela transforma, mas não morre. E o espírito, ele não transforma e não morre. Depois ouçam com carinho isso que eu disse. Por quê? Quando eu acesso aquilo que não se transforma e aquilo que não morre, que é o espírito, aí eu chego a essa consciência. A minha alma está em busca de transformação. Então é aquilo que eu busco diariamente lidar com os meus pensamentos, sentimentos e emoções. Mas ela não morre. Ela é o que permitiu com que eu tivesse vivências sucessivas aqui no planeta. Só que nesse momento, a gente precisa acessar aquilo que não se transforma e aquilo que não morre, que é o nosso espírito, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, ou a nossa parte Deus, o nosso eu crístico. Então, esse é o nosso caminho nesse momento, é acessar a isso. Quando eu passo a ter lampejos de contato com esse espírito, né, com o meu espírito, eu entendo que eu já cheguei em algum lugar no sentido de vivenciar algo superior ao que tentam deixar a gente preso aqui nessa matéria. Então, que a gente possa transformar cada vez mais a nossa alma para que ela se integre de vez ao nosso espírito e a gente passe, num outro momento, a entrar num ciclo de evolução constante e não mais de reencarnações sucessivas que essa alma passou tanto. Então, que nós possamos ser a síntese de tudo aquilo que nós já buscamos nesse planeta e expressar o amor crístico através de tudo aquilo que nós somos. Então, através do caminho interno, a gente acessa esse eu superior e a partir daí eu vivo através da consciência. Eu acho que era isso hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de vocês. Caso tenham dúvidas, deixem lá no grupo. Acho que amanhã de manhã a aula já está pronta lá e nós vamos seguindo. Vamos tentar aqui evoluir nessa caminhada, buscar novas informações, novas vivências e cada vez mais tentar manifestar nossa consciência aqui no dia a dia. Eu acho que é isso que fará toda a diferença na nossa vivência e não mais da boca para fora ou só o falar, né? Mas sim expressar quem nós já somos, tá bom? Um grande beijo a todos.